Noite, boa noite, muito boa noite. Boa noite para cada um. Vamos começar mais um Mulheres de Fé. Boa noite. Que a gente possa se colocar na presença de Deus mais uma vez. Olá, Roberta, boa noite. Elaine, Thalita. Gente, avisa suas pessoas, porque aqui acabou a energia e eu não consegui achar o celular que tem a lista de transmissão para todo mundo. Então, avisem quem vocês puderem, que está começando o Mulheres de Fé. Então, se vocês puderem avisar, acabou a força aqui, eu saí correndo da casa da minha mãe para vir aqui na casa da minha sogra, que tinha força. Deu uma tempestade aqui, então não consegui avisar pela lista de transmissão que a gente está ao vivo. Então, você que tem um grupo na sua cidade, no WhatsApp, avisa que nós estamos entrando ao vivo. Se você puder, manda seus aviõezinhos, porque hoje eu não consegui comunicar. Eu sempre mando para todo mundo que está na lista de transmissão que a gente está entrando ao vivo. E como a gente também mudou o horário, se vocês puderem, então, avisar as suas pessoas, né? Avisem as mulheres de fé que vocês conhecem, convidem as pessoas, mandem aviãozinho, porque eu não consegui avisar as pessoas que a gente ia estar começando aqui. Muito obrigada, Márcia. Lide, boa noite. Então, avisem nos grupos de vocês e também mandem os aviõezinhos para que a gente possa ter uma noite aqui de encontro com o nosso Senhor Jesus, que a gente possa ter uma noite, que a gente possa se encontrar aqui mais uma vez, que a gente possa ter esse mergulho na presença de Deus nessa noite. Então, manda seus aviãozinhos, avisem as pessoas que hoje as comunicações, né? Ao invés de sair da central, nós vamos todo mundo fazendo a sua parte aí, avisando para que a gente possa estar conectado. Oi, Thalita, que bom que você está aqui, que a gente possa, então, se colocar na presença de Deus nessa noite. Você que já chegou, um dia aqui, que você possa colocar o teu coração, né? Boa noite, Chateia. Que você coloque seu coração agora na presença de Deus, que você comece a se conectar com Ele. Marcos, que legal. Nós precisamos agilizar os homens de fé, hein, Marcos? Depois você me escreve, vamos agilizar isso. Que a gente possa estar juntas nessa noite. Que gostoso, eu recebi tantas mensagens, né, na quarta passada, que gostoso que foi a gente estar ao vivo, encontradas aqui. Que diferença que faz quando a gente pode estar juntas na presença de Deus, a gente fazer esse mergulho na presença dele e a gente poder estar em oração, sabendo que mais pessoas podem estar olhando para o mesmo Deus. Eu lembro quando eu participei de um grupo, né, no Rio, que chamava Divas, né, uma amiga me convidou, que era um grupo cristão, e quando eu cheguei lá, eu fiquei tão feliz porque tinham mais pessoas que amavam Deus. Que bonito que era quando tinham mais pessoas que amavam Deus. Sabe que essa semana eu estava ali no condomínio onde a gente mora, né, na represa, e aí eu peguei uma cuca de goiabada e fui levar para uma vizinha, né, que estava passando uns dias ali na rua de trás. E quando eu cheguei lá, ela falou: "Você não acredita, né? Acabou de chegar uns missionários aqui na minha casa", e eu falei para eles: "Que pena que a gente não tem um bolo para servir". Ela falou: "E Deus ouviu, olha que lindão, e você trouxe aqui exatamente o bolo que eu acabei de falar".
né? E ela ficou tão feliz, a gente começou a falar, né, quanto Deus preparava, e ela falando do quanto Deus era lindo, e eu fui embora, assim, com o coração cheio, né? Eu acho que eu já contei para vocês que a minha oração, né, que eu peço sempre para Deus colocar na minha vida pessoas que amem o coração de Deus e o meu coração, né? Que amem o coração de Deus e o meu coração. Eu não sei quem são as pessoas que você tem pedido para Deus colocar na sua vida, mas se eles amarem o coração de Deus, né? Se essas pessoas amarem o coração de Deus, elas vão poder amar o teu coração de uma maneira toda diferente, né? Quando a gente pode colocar o nosso coração pertinho de alguém que ama o coração de Deus, a gente também chega mais perto de Deus através daquela pessoa, a gente faz uma comunhão diferente. Então, que a gente também peça a pessoas, quando eu estava vindo para cá, né, para casa da minha sogra, quem chegou agora, né, eu disse que acabou a força, né, teve uma tempestade muito grande, eu estou em Botucatu, teve uma tempestade muito grande e acabou a energia, eu estava na casa da minha mãe, e aí eu liguei para minha sogra e falei, aí acabou a energia, ela falou, não, eu falei, então estou indo para aí para fazer Mulheres de Fé. E enquanto eu estava vindo para cá, então uma parte da cidade estava toda apagada, né? E a gente foi vindo, conforme a gente foi andando, tinha os lugares acesos, né? E me veio exatamente esse pensamento, como a gente precisa buscar, né? Eu estava num lugar que estava escuro, mas pude ligar para alguém onde tem luz e vir para cá. Quantas vezes o nosso coração precisa buscar um lugar onde tem luz? Quantas vezes caiu a energia da nossa fé? Quantas vezes caiu a energia, ai, e a gente está cansado? Quantas vezes a gente sente que não tem nada para entregar? Quantas vezes a gente sente que falta alimento, né, na nossa alma? Quantas vezes nós nos sentimos assim? E aí a gente não tem de onde tirar, mas a vida continua. Quantas vezes a gente sente, né? Essa dor no nosso coração, Eli, que vamos ser aqui. A gente sente dor no nosso coração, a gente sente um cansaço, como a gente falou no nosso último encontro. A gente também, né, fica sem energia. Esses são os momentos que às vezes a gente se fecha, né? Que a gente se fecha, que a gente fica sem acesso. Nesses momentos em que a gente se sente mais cansado. Nesses momentos onde você talvez se sente mais sem fé, nesse momento onde a gente se sente mais triste, nos momentos talvez de maior crise, de maior dor, o que a gente faz é se fechar quando talvez a solução mais que fluiria mais, seria a gente ir e pedir para aquele que ainda tem luz aí, que a gente possa se alimentar, que a gente possa pedir ajuda uns para os outros, umas para as outras. Quando eu escutei isso, né? Eu falei para vocês na nossa última quarta-feira, tem uma passagem na Bíblia que diz, enquanto a comunidade, né? Enquanto eles falavam entre si, o próprio Deus ouvia. Enquanto eles falavam entre si, o próprio Deus ouvia. E no grupo das embaixadoras está rolando uma apresentação e isso vai acontecer nos grupos das cidades de cada pessoa contar um pouquinho sobre quem ela é, né? Sobre a vida dela, sobre o que ela está fazendo, né? O que tocou ela na Mulheres de Fé. E eu estava lendo, né, no sábado passado, as apresentações da semana, que a Gabi fez uma soneca longa e aí eu pude olhar. E eu fiquei encantada como as pessoas podiam escolher o melhor delas para mostrar, porque colocavam as fotos, as pessoas que amavam, mas também tinha uma transparência daquele lugar de também colocar as dores, as feridas, as dificuldades. Quanto falta para a gente esse espaço da gente poder estar inteiro. E cada vez que aquela pessoa abria ali, né, as outras, elas estavam em oração por aquelas vivências, por aquelas feridas. Que importante
Enquanto eles falam entre si, o próprio Deus escuta. Que importante a gente poder se encontrar. Que importante a gente poder ter umas às outras. Mesmo que seja aqui, num digital, ou ali, num grupo de WhatsApp, onde talvez eu nunca vi o outro, mas é um amor fraterno, esse amor onde Deus, o próprio Deus, que nos ama, e a gente ama esse coração de Deus, vai nos conectando, vai trazendo para nós, alinhavando algo maior para cada uma de nós. Então, que importante a gente poder fazer isso. Eu tô com, a gente está querendo, né? Eu tô com uma das ideias que surgiu no meu coração forte, que a gente pudesse fazer a, madrinhas, né? Como se a gente pudesse ser madrinhas umas das outras, em fé. Então, que a gente pudesse fazer como um amigo secreto e você está ali conectada com uma mulher de fé de algum lugar do país, onde a gente vai trocar as experiências, onde a gente vai estar em oração, onde você vai estar em comunhão com alguém, né? Então, nós estamos pensando em como fazer isso, que a gente quer estar conectado, né? E a gente poder ter alguém do outro lado que possa amar o coração de Deus e o nosso coração, que a gente possa trocar as nossas experiências, as nossas dificuldades em oração, né? Então, nós estamos pensando em como fazer isso, mas essa é uma ideia. E por que que eu estou dizendo isso? Exatamente porque às vezes a gente faz caminho contrário. A gente faz o caminho contrário. A gente, cada vez mais a gente tem se fechado. Cada vez mais a gente tem evitado de estar em conexão. Mas lembra, se faltou energia na nossa casa, não quer dizer que eu preciso fechar as coisas e dormir mais cedo. Eu posso me conectar com alguém, me alimentar com alguém que tem energia ali. Eu posso ligar e falar, ei, dá um pouquinho do fogo que está dentro de você, para que eu possa também me acender. Muitas das vezes a gente precisa se alimentar uns com os outros. E como a gente pode fazer isso? Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui hoje buscando, buscando. Enquanto o carro andava, me vinha exatamente esse versículo, né? Buscai e achareis. Buscai e achareis. Batei e a porta abriu-vos-á. Sabe? Isso é tão incrível, né? Isso é tão incrível. E eu vinha, né, pensando um pouco sobre isso, né? Buscai e achareis, batei a porta abriu-vos-á. Olha o que Deus ele está colocando no nosso coração, olha o que está disponível para nós. Ele está dizendo, ei, se você buscar, vai estar ali. Eu tô ali, eu tô ali. Se você buscar, eu tô ali. Então, quantos de nós temos sede de Deus? Quantos de nós temos sede de tudo que Deus pode fazer na nossa vida? Quantos de nós queremos viver o incrível que Deus tem, o all inclusive que Deus tem? Quantos de nós queremos viver isso? E a gente talvez fica falando, nossa, aquela pessoa tem tanta fé, aquela pessoa consegue tantas coisas. Mas olha o que Deus está dizendo, buscai e achareis. A nossa parte é buscar. A nossa parte é buscar. A nossa parte é dar o passo. Então hoje, que você possa, eu não sei como está o teu coração aqui, eu não sei quão cansado você está, quão necessitado você está, mas existe um lugar onde é a fonte de tudo aquilo que a gente precisa. Existe um lugar onde tudo aquilo que o seu coração demanda emana. Existe um lugar onde tudo aquilo que está barulhento aí dentro silencia, porque ele se levanta. E esse lugar é
a própria morada de Deus. Que você possa se conectar com esse lugar agora. Que você possa dizer, Senhor, eu quero mergulhar nesse lugar agora. Senhor, eu quero. Se você está dizendo que basta eu buscar, que eu vou achar. Basta eu buscar, que eu vou achar. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Olha, ele não está dizendo que existe um mapa ali. Ele não está dizendo que, então, quando você quando você merecer, você vai achar. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo, olha, quando você conseguir esse patamar, você vai. Não, não, ele está dizendo, basta você buscar, que você já vai achar. Basta. Basta você buscar. Que a gente possa, então, falar, Senhor, eu quero te buscar. Eu quero te buscar. Senhor, eu quero de verdade, Senhor, encostar, né? Eu quero encostar a minha cabeça no teu peito, assim como fez o discípulo que se sentia o mais amado. Você está buscando amor? O discípulo amado. Encosta a cabeça nele. Encosta a cabeça. Que a gente possa fazer isso nessa noite. Busca que você vai achar. Busca que você vai achar. E talvez você fale, Fernanda, eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde eu começo buscando, eu não sei. E aí existe algo maravilhoso de Deus, e só por isso eu estou aqui hoje. E cada vez que eu penso e descubro mais sobre o caráter de Deus, mais eu me encanto, mais eu vejo como Deus muda a lógica. Ele não está falando que existem passos para você buscar. Ele não está falando que você comece por aqui, depois não. Ele está falando assim, ó, basta você buscar. Se você se coloca no caminho, se você coloca no caminho, ele vai te encontrar. E não tem como a gente não pensar, né? Na passagem do filho pródigo. Basta você colocar o teu pé na estrada, que o pai vai correndo te abraçar. Basta você colocar o teu pé na estrada, basta você falar, Senhor, eu te busco. Basta você se colocar nesse lugar de busca. É isso. Então, Deus, ele não deu, né? A gente está na nova aliança, onde o próprio Jesus fez. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele já nos conectou. É Ele o caminho. Então, que a gente possa dizer, Senhor, eu só quero. Eu só quero te buscar, eu só quero estar na tua presença, Senhor. E aí você diga o que você precisa para Ele. Talvez você precisa um pouco de paz. Talvez você precisa de unção, de cura na tua família. Talvez você precisa de um cuidado maior com coisas que talvez você está sentindo que estão fora de controle. Que você possa cuidar, que você possa dar para aquele que sabe, que cuida, que faz. Que a gente possa agradecer a Deus nessa noite e dizer, Senhor, eu te busco, eu te quero, Senhor. Que você possa se colocar. Tem esse lugar, e muitas vezes, às vezes a gente enquadra Deus em tantas coisas, né? A gente enquadra Deus de eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Talvez você está esperando um fogo do céu, e não que ele não possa fazer, ou você está esperando coisas extremamente de uma forma mágica acontecer, né? Eu não sei, a gente vai criando essas coisas na nossa cabeça e nós mulheres fazemos mais isso ainda, né? A gente vai criando o jeito que tem que ser, a forma como a gente tem que as coisas têm que acontecer. E aí a gente corre o risco de ficar como como aquele homem que ficou ali à beira daquele tanque, esperando alguém que o colocasse assim que o anjo passasse para que ele pudesse ser curado. Às vezes a gente formata as respostas ou o jeito como Deus vai fazer, e ele está na nossa frente falando o que você precisa. O que você precisa que eu estou aqui para te curar?
o que você precisa. E a gente está lá contando, não, mas é que Deus não vem, é porque aquilo não acontece, é porque a gente queria que acontecesse exatamente a nossa maneira. E Deus, ele está na sua frente só te falando o que você quer. Basta você estar aqui no caminho querendo ser curado, que eu te curo. Jesus veio para aqueles que querem. A cura veio para aqueles que buscam. Então, que a gente possa dizer, Senhor, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer. Eu não sei como você vai tocar, mas eu sei que você vai tocar. E Ele está aqui, nesse momento, de uma forma extraordinária, dizendo, filho, eu posso fazer. Eu posso fazer. Que a gente não enquadre Deus, mas que a gente possa deixar com que Ele nos acesse, dê livre acesso para Ele. Essa semana eu recebi mensagem de duas mulheres de fé dizendo que elas receberam respostas incríveis de Deus, né? Uma delas, ela tentava engravidar há muito tempo, né? Há muito tempo ela não conseguia, já tinha feito tratamento e tudo e não conseguia, e agora ela tá grávida, né? E ela disse: Eu nem pedia mais para Deus, eu nem pedia mais para Deus porque eu tinha medo de me frustrar. Quem já viveu isso, né? Eu já vivi isso. Tinha medo de pedir para Deus, porque eu tinha medo, né, de que quando aquilo não acontecia, eu brigava com Deus. Então, quanto a gente precisa fazer do jeito de Deus. A palavra diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Se coloca agora e fala, Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero viver tudo aquilo que você tem para mim. Eu quero viver o mais bonito que você tem. Ale, querida, que bom você aqui. Então, o que a gente pode entregar, né, do nosso coração e dizer, Senhor, eu quero te buscar e que você faça os seus planos que são muito maiores, muito melhores do que os nossos, muito maiores, muito melhores do que nós. E aí uma pessoa me disse, Fernanda, e qual é a diferença então de uma vida positiva para uma vida de fé? Qual é a diferença de uma vida positiva para uma vida de fé? E eu disse, a vida positiva a gente fala, vai dar certo. A vida de fé já deu certo. Já deu certo, porque o próprio Deus tem tocado. A gente já sabe quem vai fazer. A gente já sabe em quem confiar. A gente já sabe que ele tem planos muito maiores, muito melhores que os nossos. A semana passada, minha ajudante, ela falou que não ia ver mais. Ela me mandou uma mensagem à noite dizendo que ela não ia ver mais, que ela não podia ver mais, que não ia ter quem cuidasse mais da filha dela. E naquele momento, eu e o meu marido, a gente fez uma oração, né? De que Deus estava cuidando de todas as coisas. E eu não sei como eu vou fazer, porque não sou eu que vai fazer, é o próprio Deus. Mas eu tenho paz no meu coração, porque então Deus tem algo ainda maior, ainda melhor para nós. Tudo isso é para dizer para cada uma de vocês que a gente possa buscar Deus. Que a gente possa buscar Deus e é isso basta. Isso basta. A canção que eu vou colocar agora, ela diz assim, ela começa dizendo assim, trouxeste até o fim de mim mesmo, né? E aí parece que é como se Deus ele quisesse arruinar, né? Eu e você. Mas Deus ele não faz assim. Né? O profeta Elias, uma vez ele pede para Deus, né? Para que venha fogo e que ali existiam alguns profetas, mas de outros deuses, né? Que adoravam outros deuses. E ali, então, Elias, ele pede fogo e ele pede para que desça fogo para exterminar esses, né? Esses. E Deus diz para Elias, coloca um sacrifício, né? Faz um sacrifício e Elias então pega um cordeiro para colocar em sacrifício, e aí Deus desce fogo sobre o sacrifício. Você viu que Deus ele estava tentando ensinar para Elias que Deus não se agrada. Deus não se agrada de fazer algo, né? Deus não se agrada quando a gente
de machucar, porque isso não é o caráter de Deus, entende? Ali estava ali, Elias estava vendo coisas erradas. Elias estava ainda na moeda da justiça, mas Deus, ele já queria revelar para Elias sobre como é o Deus da graça. E ele está dizendo, o fogo cai sobre o sacrifício. Ele já estava antecipando, inclusive, a própria crucificação de Jesus, quando ele diz, eu me sacrifico por você. Eu me sacrifico por você. Então, muitas vezes, a gente pode achar, Deus ele está fazendo algo para que eu perceba que eu não sou nada. Não, não é assim que Deus trabalha. Ele está falando sobre o nosso ego, sobre aquilo que nos impede de buscar Deus de todo o nosso coração. Buscai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, muitas vezes a gente fica colocando empecilhos do nosso ego, do jeito como a gente quer, da forma como a gente quer, daquilo como, inclusive quando você diz, não, eu não mereço, não, eu não vou porque eu não mereço, quem você está colocando na frente? Você, e não o poder dele. Parece que tem que vir da gente, parece que tem que ser a gente. Eu mesma estava aqui pensando, Deus, o que eu vou falar, né? Deus, o que eu vou falar, o que eu vou falar hoje. E foi essa correria agora no final, porque acabou a força, e aí a gente teve que mudar de lugar e amamentar a Gabriela e trazer. Então foi todo um monte de coisas que foram acontecendo. E eu estava aqui, a hora que eu entrei, eu me fechei aqui, né? Nesse quarto, eu falei, e eu estava aqui pensando o que ia ser esse Mulheres de Fé. E era como se o Espírito Santo dissesse assim para mim, Fernanda, ao invés de você querer falar sobre mim, fala comigo. Ao invés de querer falar sobre mim, fala comigo. E aí, aquilo então me trouxe de novo para o centro. Quantas vezes a gente está preocupado sobre as coisas e a gente não está falando com ele? Quantas vezes a gente acha que a gente tem que fazer quando ele está falando, deixa eu fazer em você. Eu não sei qual é a tua preocupação. Eu não sei o que você tem dentro do teu coração. Mas ele está falando, fala comigo. Então, quando a canção diz, trouxeste até o fim de mim mesmo, e quanto tempo isso levou, é porque a gente fica resistindo de ficar na nossa casca. Ego é casca, é aquilo que nos impede de ir para a nossa essência, onde a gente encontra o próprio Deus. Imagem e semelhança. Cristo em nós. Quando a gente pode sair, então, dessa casca, e a gente pode encontrar Deus. E talvez isso demore, e talvez a gente perceba isso só quando a gente não tem mais força. Porque fora disso a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa força. E aí a canção diz, e quando o meu aleluia cessou, talvez o seu aleluia tenha cessado, talvez você tenha parado de agradecer, talvez tenham coisas que você não está mais sorrindo, tenham coisas que têm tirado a tua alegria. Esse é um momento em que Deus ele quer trazer uma nova canção para nós. Ele está falando, tem mais para você, tem algo para você. Que a gente possa alegrar o nosso coração com ele. E a canção então diz, e para ti eu vou, e para ti eu vou. Eu queria que a gente pudesse declarar isso e falar, Senhor, para ti eu vou. Não há outro lugar nessa noite. Não há outro lugar. Assim como eu vim buscando um lugar que tivesse energia, que a gente também possa buscar o lugar onde emana toda força, o lugar onde emana toda paz, o lugar aonde emana toda provisão, o lugar aonde emana tudo aquilo que a gente precisa. Eu não sei o que você tem precisado, mas ele disse, buscai e achareis.
Batei e a porta abrir-vos-á. A nossa parte é dar o passo. Que você possa correr para o colo de Deus nessa noite. Que você possa dizer, Senhor, é para ti que eu vou. É para ti que eu vou. Eu desejo, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero te buscar, Senhor. Eu não quero contar com as minhas forças, eu não quero que seja do meu jeito. Senhor, não é sobre o meu problema, assim como hoje a minha questão era o que seria esse Mulheres de Fé. Assim como às vezes a minha questão pode ser o que eu posso fazer com a minha ajudante ou sem ajudante. Eu não sei qual é a sua, mas eu sei que ele já preparou. Então não é fale sobre as coisas, é fale comigo. Talvez a gente tenha reclamado para as pessoas, talvez a gente tenha reclamado uns para os outros, talvez a gente tenha até usado a nossa língua de um jeito ruim, falando reclamações, trazendo coisas pesadas. Talvez a gente tenha trazido, né, indignações, mas a palavra diz: não se indignes, que a gente fale com Ele. Que esse louvor, que esse momento seja um momento em que você pare tudo agora. Ousa falar com Ele. Ousa falar com Ele. Ele está olhando para você e falando: o que você quer? E cuidado, né? Que às vezes a gente fica só reclamando, assim como Madalena, a gente fica só reclamando, assim como aquele homem que estava na cama, dizendo: não, isso não acontece, Deus, isso não. Olha, a gente fica lá fazendo uma série de reclamações, ele está te perguntando o que você quer. Percebe? Deus, ele rompe o ciclo da reclamação. Deus, ele rompe o ciclo da murmuração. Ele, olha o que ele quer nos ensinar nessa passagem, né? Ele não, ele tá lá, ele escuta aquele homem dizer toda a murmuração dele, mas ele está dizendo, presta atenção na minha pergunta, filho, o que você quer? Às vezes a gente tem murmurado tanto na nossa oração que a gente nem sabe mais o que a gente quer. Talvez a gente está tão insatisfeito com as vivências que a gente tem que a gente nem sabe mais o que a gente quer. Eu dei um coaching esses dias e eu fiz essa pergunta, né? Qual é a realidade que você deseja viver? E a pessoa não sabia responder, porque tinha tantos pesos. Ela só me contou tudo de ruim que estava acontecendo, mas ela não conseguia pensar o que ela queria viver. É essa canção nova que Deus quer te trazer, quer me trazer. Às vezes a gente está tão carregado daquilo que está acontecendo que a gente não consegue ter abertura para o novo. E Deus, Ele quer trazer novas canções. Ele quer nos fazer novas. Ele não quer só que a gente não tenha problema. Ele quer uma vida incrível. Ele quer uma vida abundante para nós. Ele não quer só uma família onde não haja briga. Ele quer que as nossas famílias sejam lares santos, onde as pessoas possam entrar ali e sentir a presença de Deus. Deus, ele não quer só que você possa ser respeitado no seu relacionamento. Deus quer viver e construir o próprio amor encarnado ali. Deus não quer apenas um grupo que a gente possa falar de Deus. Ele quer Ele mesmo se manifestar através de nós. Deus não quer que a gente fale dos milagres que Ele fez lá há 2000 anos atrás. Ele quer que nós sejamos testemunhas vivas da forma como Deus se manifesta, dos milagres acontecendo diariamente nas nossas vidas, diariamente. Que a gente possa viver isso, que você possa dizer, Senhor, eu quero, eu quero. E se você consegue dar um passo a mais, talvez você possa dizer, Senhor, eu quero isso, 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 isso. Mas se você consegue dar um passo a mais, que você possa dizer, Senhor, e o que tu queres? E o que tu queres?
Porque se a palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para nós, o plano dele é muito maior. Quando a gente pode fazer esse mergulho e dizer, Senhor, o que tu queres? A gente vai poder experimentar uma paz diferente, uma vivência diferente, coisas do jeito de Deus. Que a gente ouse. Eu não sei quão ousado você pode ser nessa noite, mas que você possa também trazer para Ele tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer. Mas se você puder dar um passo a mais, diga, Senhor, o que tu queres? O que tu queres? Nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor. Eu peço, Senhor, entra em cada casa nessa noite. Entra aqui, Senhor, nessa casa onde eu estou agora. Traz uma paz sobrenatural para essa família, Senhor. Que a salvação entre nessa casa. Senhor, traz uma paz sobrenatural. Senhor, desfaz tudo aquilo que está em mim que não é teu. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti. Eu peço, entre em cada casa nessa noite. Senhor, traz novas canções, novos sonhos. Senhor, nós não temos outro lugar, nós não temos para onde ir, nós queremos ir na Tua direção. Começa a dizer, para Ti, Senhor, nós só queremos ir ao Teu encontro. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, imagina você correndo ao encontro de Deus. E quantas vezes talvez a gente vai se sentir, a gente se sente inseguro de caminhar, a gente se sente inseguro de colocar as coisas na mão de Deus. A gente quer controlar tudo na nossa mão, mas que o amor dele nos envolva. Só basta você se entregar. Começa a dizer, Senhor, é para Ti que eu vou. É para Ti, Senhor. É para Ti. Senhor, eu quero experimentar mais de Ti. Me rendo a Ti. Não há outro lugar. Corre para os braços de Deus. Ele está falando, não fale sobre as coisas, fala comigo, fala comigo. Fala comigo. Eu vou pedir para que você possa escrever aqui como um gesto de oração, porque a gente começou a dizer que enquanto a gente fala uns aos outros, o próprio Deus escuta. Que você possa escrever aqui uma coisa que você quer. Ele está falando, o que queres que eu faça? Que você possa escrever aqui uma coisa que você deseja que Ele faça. Uma coisa que Ele faça. Que você possa colocar aqui. E nós todos vamos estar e colocar em oração, em uma só voz, cada pedido. Nós escreve aquilo que você deseja. E lembraste de tuas promessas. Me moldaste, Senhor, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há mais medo, tira todo o medo, Senhor.
Nós estamos em oração por todos esses pedidos. Partiu, partiu, me rendo a ti. Quantas pessoas prontas para receber o milagre? Prontas para receber o milagre? Quando você sabe que você está pedindo para Deus, você está pedindo para Deus, Ele já tem, Ele está dizendo, buscai e achareis. Pedi, vos será dado. Senhor, nós colocamos todos esses pedidos agora, Senhor, no Teu coração. Todos esses pedidos agora, Senhor, no Teu coração. Senhor, todos esses pedidos. Traz, Senhor, curas, traz respostas, Senhor, traz a essência, Senhor, nós te pedimos. Senhor, vem, aumenta a fé. Oh, Senhor, vai tocando, Senhor. Se levanta agora. Se levanta agora. Oh, meu Deus. Senhor, o Seu amor nos diz quem somos, não há mais barreiras, não há mais barreiras. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por um amor que está disposto a fazer milagres hoje, a nos encontrar hoje, a dar doçura ao nosso coração hoje. Senhor, não há nada que possa nos separar. Senhor, você não está dizendo que existem condições para que você nos dê. Você está dizendo só buscar. Buscar e achareis. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós colocamos agora, todos juntos, 100 pessoas agora, 100 corações, pedindo que cada um desses pedidos, Senhor, são nossos também. Senhor, abre agora portas, janelas do céu, que desça uma unção nova sobre nós, que nós possamos receber agora das Tuas mãos, Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada porque você já tem tudo isso. Se você ainda não pediu, se você ainda não se posicionou, se você está assistindo um milagre do outro, que você não perca essa chance. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está nos ouvindo. Ele está nos curando. Ele está aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Senhor, nós nos colocamos aqui. Toma tudo aquilo que é nosso, Senhor. Transforma as nossas famílias. Transforma os nossos trabalhos. Dê doçura ao nosso ser, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos direciona. Senhor, traz provisão para todos os nossos dias. Nós queremos viver o mais incrível que você tem para nós. Senhor, toma os nossos filhos. Faz a geração incorrompida, Senhor, que nós possamos te levar. Senhor, nós não queremos filhos bons, nós queremos filhos santos. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque é você quem vem ao nosso encontro nessa noite.
Obrigada, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito Santo. Sabe, não há palavra nenhuma, não há nenhuma palavra que seja mais bonita do que o próprio agir de Deus. Não há nenhuma palavra, nenhum ensinamento que seja mais precioso do que experimentar Deus. Não há. Você pode ler textos incríveis sobre o amor. Você pode estudar o que filósofos falam sobre o amor e você pode achar isso incrível. Mas se sentir amado, nada se compara. Nada se compara. Você pode ler tudo sobre o chocolate. Eu tô sem comer chocolate, vocês não sabem a falta que faz. A gente pode ler tudo sobre chocolate, a gente pode ver as fotos mais incríveis sobre chocolate. Mas nada se compara. Nenhum escrito pode dar a dimensão do que é experimentar um chocolate. Sabe o que Deus ele quer nos dizer hoje? A mim, né? Primeiro. A mim primeiro. Ele está falando, filhos, não assistam de longe. Experienciem eu em vocês. Palavras vivas, cartas vivas. Senhor, Ele está dizendo para nós, não é só a gente saber sobre Deus, não é só sobre a gente estudar a palavra, é sobre a gente poder encontrá-lo ali e Ele poder operar as mesmas coisas em nós. Ele está falando sobre a nossa experiência com Ele. E isso se dá assim, falando assim, simples, como você escreveu aqui, como eu falo com Deus assim, como você escreveu aqui. É assim, Ele está aqui. Simples, simples. Ele está falando, eu quero que vocês me experimentem. E essa passagem, então, eu queria falar sobre 3 pontos dessa passagem, né? Daquele homem que ficava à beira, né? A palavra não diz buscar e achareis, aquele era um homem que ele ia durante muitos anos buscar a cura. Ele ia durante muitos anos buscar a cura, ele era uma pessoa determinada, ele queria a cura. Às vezes você é uma pessoa também determinada, que tem buscado tantas coisas, você acorda cedo, você está fazendo, você está lá que nem Pedro, 3 horas da manhã pescando, você está indo, você é uma pessoa, por que as coisas não estão acontecendo? Porque muitas vezes a gente está indo apenas com a nossa força, com a nossa condição. Ele estava ali, na verdade, olhando para a falta de condição dele e dependendo de pessoas, colocando a dependência, a cura dele em lugares que não era Deus. Então, muitas vezes a gente está ali, querendo mudar o marido, o filho, na nossa unha, no nosso dente. A gente está querendo fazer só do nosso jeito. Ele está falando sobre a gente poder buscar a Deus. Então, olha que importante. Tanto que ele não estava ali, né, buscando Deus, porque quando Deus está na frente dele, ele não fala o que ele quer. Ele está na frente de Deus, ele não reconhece. Quantas outras pessoas foram lá e gritaram, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. O outro tocou na veste, mas ele não. Ele estava lá buscando o que ele achava que tinha que ser do jeito dele. Toda vez que a gente se fecha no nosso jeito, na nossa forma, a gente perde. É aquilo que eu já contei para vocês, né? Que eu escrevi no livro, que fala sobre a borboleta, que ela queria ter rodinha e ela não reconhece as asas. Ela acha que é só uma mochila pesada. Sabe, tem coisas que Deus, ele tá na sua frente, ele já quer te dar, mas a gente está fechado só na nossa forma de fazer. A segunda coisa importante, né? É que se eu tô no caminho, se eu tô ali, eu também tô disponível para ser encontrado por Deus.
E ali, então, o próprio Jesus chega até ele. Tem alguns momentos da nossa vida que se você estiver no caminho, o próprio Deus, ele vai chegar até você. Talvez você está ali sem forças. Sem forças para fazer uma oração, sem forças. Hoje a gente começou falando sobre a nossa falta de energia. Mas se você está no caminho, se você está aqui, ele, né? Ele pessoalmente vai te tocar. Então, quantas vezes eu vi, eu testemunhei, minha irmã teve um momento muito difícil na vida dela, mas nesses momentos mais difíceis de falta de energia, era cada fim de semana ela estava num retiro, a cada fim de semana ela nunca parou de buscar, ela nunca parou de buscar. Quanto Deus é transbordante nisso, que você nunca pare de buscar, porque Ele te encontra no caminho, Ele te encontra. E sabe de uma coisa importante? Quando nós estamos no viés da reclamação, a gente está ali falando sobre as coisas que não deu certo, e eu sei que tem coisas na nossa vida que não estão do jeito como a gente gostaria. Você está pensando agora na tua cabeça que coisas estão fora da forma como você gostaria. Essas coisas que estão fora do jeito que a gente gostaria. Todas essas coisas que estão ali, diferentes do que a gente estava planejando, às vezes nos leva a ter um coração murmurando, frustrado, dolorido. Olha só, toda vez que a gente entra nesse lugar da reclamação, todas as vezes que a gente entra nesse lugar de murmurar, a gente perde de ser um canal da graça. Aquele homem, ele podia falar, olha, eu tenho testemunhado muitos milagres, porque eu tô aqui, eu tenho visto pessoas serem curadas. Eu peço para cada vez uma pessoa vir comigo, para que elas também experimentem a cura. Mas não, ele só via o que não acontecia. Talvez você não está vendo tudo que Deus ele está te usando nesse momento, nessa situação, para que outras pessoas testemunhem, para que outras pessoas se modifiquem. Eu sempre digo, quando Deus ele demora para fazer um milagre, ele demora para trazer uma resposta, é porque não é só para você, ele vai usar essa situação para levantar muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas, ele quer usar aquela situação para fazer algo muito maior através de nós, não é só para nós, mas através de nós. Mas quando a gente fica só na murmuração, a gente perde isso. E a última chave que o Espírito Santo me falou agora, enquanto a gente estava em oração e vocês, cada uma estava escrevendo um pedido, ele me veio algo novo, porque Deus faz sempre coisas novas. E olha então o que Deus ele tem nos ensinado. Quando ele cura aquele homem, ele diz: pega a tua maca, né? Pega aquela cama que ele estava ali deitado, né? E ele pega aquela cama e agora ele carrega a cama para ir embora. Então olha o que Deus ele também está nos ensinando nesse momento. Sabe isso que você pediu, né? Sabe isso que você escreveu, que você pediu? Isso tem sido o lugar aonde a gente tem se deitado. Isso tem sido o lugar onde a gente tem se paralisado. Isso tem sido o lugar aonde tem nos impedido, tem sido o nosso peso. Isso muitas vezes tem nos carregado. Aquilo que está te carregando, aquilo que está te pesando, aquilo que está fazendo você ficar paralisado. Então, se o que está te pesando é que a tua família não foi curada, se o que está te pesando é uma falta de um trabalho, presta atenção, você está ali deixando que isso te pese, que isso te carregue. Ao invés de você carregar isso. Nós estamos colocando as coisas nos lugares errados. Quando a gente, então, deixa que isso nos carregue, a gente está sendo dominado por isso. Dominado por isso. Mas lembra, quando Deus nos fez, Ele nos deu domínio sobre as coisas. Que nós podíamos dominar sobre as coisas.
Então, Deus ele está falando, sabe isso que você pediu. Não deixa mais que isso te carregue. Agora você vai carregar isso. Você vai carregar isso. Não é mais a cama que te carrega. Não é mais essa doença que te pesa, que te carrega. Não é mais a desunião da tua família que te carrega. É você que vai carregar isso. Porque se você carrega a unção, se você carrega, se você tem a fé, você é que vai poder levar isso. Você é que vai poder transformar isso. Mas como, Fernanda? Como eu vou fazer isso? Não é você que vai fazer, é o próprio Deus em cada um de nós. Que a gente possa ter essa certeza. Muitas vezes a gente quer fazer, a gente quer ser tarefeiro, ele está falando, fala comigo, fala comigo. Então que a gente possa carregar essas coisas que você pediu, porque se Deus já te curou, se Deus já te curou, tudo aquilo que te impedia, tudo aquilo que te fazia ficar nessa posição, agora você vai carregar isso diferente. Se Deus já te deu um amor novo, você vai carregar esse amor para a tua família. Se Deus já te deu uma unção de propósito, você vai levar isso para o seu trabalho. Se Deus ele já te deu um amor novo, você vai levar isso para a sua autoestima. Se Deus já te deu cura, você vai impor as mãos. Deus quer fazer através de nós, e é isso que ele tem nos chamado para viver essas novas realidades com ele. Que tudo aquilo que te carregava, que tudo aquilo que te fazia ficar no mesmo lugar, você comece a carregar, você comece a dar passos, você comece a falar, agora não é você mais que carrega, não é você mais que me carrega, mas eu posso te carregar. Esse problema que era grandão, agora não, agora você é tão grande que esse problema fica pequenininho, você leva nas costas. Que a gente possa olhar para isso com toda a fé do nosso coração, com toda a fé do nosso coração. Sabe uma coisa? Apenas uma pessoa, porque as pessoas, Jesus falava, você não fica pensando assim? Jesus falava e as pessoas obedeciam? Aquele homem não falou assim, mas e se eu não estiver andando? Eu vou cair dessa cama. Não está escrito isso, né? Mas e se o fluxo de sangue não parou? Mas e se, né? Talvez se fôssemos nós, a gente fala, porque talvez está passando assim na sua cabeça, mas e se isso não for? Né? Porque as pessoas eram curadas e a palavra de Jesus era: a tua fé te curou. A fé tem o poder da cura. Porque nós possamos acessar o que Deus já tem para nós quando a gente não acessa. Ele não pode fazer. Mas a palavra diz: buscar e achareis. Buscar e achareis. Se a gente pode buscar, se você pode acessar, tá tudo ali. E não tem a ver com o que você faz ou com quem você é, tem a ver com Cristo que já disponibilizou isso para nós. É como você pegar um cheque de alguém que te deu 1 milhão, né? E você ir no banco para você sacar isso. Ele não vai olhar a sua cara, ele vai olhar quem assinou o cheque, a conta de quem que tá. Entende? Conta de Deus, ele já pagou a conta, ele já liberou isso para mim, para você, que a gente possa viver o sobrenatural de Deus e tudo aquilo que te impedia de viver, que seja você caminhando e carregando isso. Obrigada por isso, obrigada por essa noite, Senhor, obrigada porque essa é uma noite em que você mais uma vez nos toca. Senhor, nós estamos no caminho, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, mas você sabe, você faz. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Obrigada pelo teu coração. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que você tem feito. A Kátia está falando aqui, né? Eu tenho dúvida se às vezes eu viajo, se é algo da minha cabeça. Eu sempre fiz isso, sabe, Kátia? Eu sempre tinha medo, né? Será que não é minha cabeça? Que eu tenho uma mentalidade bem fértil, sou bem imaginativa, né? Será que não é minha cabeça? Como eu sei que é Deus, né? Como eu sei que é Deus e não é a minha cabeça,
existe algo muito importante, né? É de quando a gente pode se doar e a gente pode entregar para que Deus faça, Ele confirma. Deus, Ele não nos deixa confusos, Ele confirma, Ele nos dá firmeza. Essa é a diferença de positividade e fé. Positividade é você torcendo para que aquilo aconteça. Fé é você saber que Deus já fez, porque é Ele fazendo. Né? E que a gente possa fazer essa caminhada, sabendo nos passos do que Deus está fazendo, do que Deus está fazendo para cada um de nós. Que a gente possa se alegrar, né? Que Deus, Ele tem, e Ele está dizendo, dê passos. Aquilo, a sua parte, né? A sua parte é aquilo que te carregava, aquilo que te pesava, aquilo que te impedia. A sua parte. Não é ficar aí agora, né? Olhando. Não é, vai, pega a tua cama. Pega a tua cama. Pega esse trem aí que estava te pesando. Essa coisa que estava te colocando para baixo. Essa coisa que estava te tirando energia. E agora é você que tem domínio sobre isso. Isso não te domina mais, é você que tem domínio sobre isso. Né? Que a gente possa se alegrar por isso. Senhor nosso Deus, obrigada por essa noite, obrigada por tudo que você derramou em nós. Obrigada, Senhor, por tudo que você tem disponível, que a gente possa, Senhor, te acessar, que a gente possa acessar o nosso 1 milhão, muito mais que 1 milhão, Senhor, que é a tua presença e tudo que você tem para nos dar. Obrigada por isso, Deus. Senhor, nós colocamos este grupo nas tuas mãos, que você multiplique em nós, que a tua experiência possa ser real em nós. Nós queremos, Senhor, viver a experiência de te encontrar, de estar aos teus pés. Nós queremos viver a experiência de conhecer o teu caráter de tal maneira que nós não duvidemos quando você fale. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, que a gente possa ter intimidade com você, Senhor, a tal ponto da gente saber quando é você que fala, Senhor. Nós queremos viver intimidade contigo, para que a gente tenha a alegria, Senhor, de viver os teus caminhos, de receber tudo o que você tem para nos dar. Obrigada por isso, Senhor. Que essa nossa noite possa ser mais uma noite abençoada e que essa semana possa carregar, nós vamos carregar aquilo que estava nos pesando. Nós vamos fazer de uma forma de a gente poder dizer o lugar das coisas e não elas nos dizerem onde a gente tem que ficar. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque somos filhos e você nos deu essa graça. Em nome de Jesus, amém, amém. Né? A Dê está falando a frase que eu sempre falo aqui, né? Tudo aquilo que você não dá destino para você, né? Se você não dá destino para o tempo, de repente você já, o tempo deu destino para você. Você está mexendo na timeline do Instagram, você não deu um destino, o que eu estou fazendo ali, aquilo já te consumiu, né? Tudo aquilo que a gente não dá destino, dá um destino para nós. Que a gente possa colocar isso nas mãos de Deus e que a gente veja propósito em tudo isso que Ele tem falado para nós. Eu imagino que aquele homem que carregou aquela cama foi um homem que pôde viver um propósito depois de abrigar pessoas. Aquilo que paralisou ele, aquilo que foi ferido agora é glória, né? É unção. Ali eu penso que aquela cama agora ele deu um destino para ela, né? Ele deu um propósito para ela. Agora ele ia abrigar pessoas ali, agora ele ia ser morada de pessoas, agora ele ia acolher pessoas. Então presta atenção a qual é a tua cama que estava te paralisando ali, né? Que você foi ficando ali sem energia. Qual é o propósito que agora você pode servir através disso? Ah, que a gente possa se alegrar, Deus, por causa disso. E que esse seja o propósito da nossa semana. Né? Então, que você possa, duas coisas importantes, né? Que você possa ir para o teu quarto de guerra e nas suas orações falar para Deus o que você deseja. Né? E que a gente faça o exercício da gente não ficar murmurando, falando do que não aconteceu, né? Então vamos fazer um exercício de não murmurar, mas da gente poder falar o que a gente deseja, que a gente possa falar, né, em testemunho de fé, né? Então que a gente possa profetizar. Deus nos liberou isso.
Então, que a gente faça esse movimento, que a gente não permita, né? Não permita murmurações, que a gente fique reclamando, que a gente fique ali só dizendo do que não acontece, das coisas, mas que a gente possa ser um canal dessa graça. E que aquilo que você, então, isso é bem importante para que a gente possa ser esse canal, e que tudo aquilo que você sente que estava ali, né, te pesando, aquilo que estava te segurando, você possa dar um destino de bênção para outras pessoas, tá? Então, Fernanda, mas minha família ainda está toda estranha, mas que você possa começar a abençoar famílias de outras pessoas. Você dá e você será dado. Dá e você será dado, né? Então, olha que importante. É dando que se recebe. Se você começar a abençoar, você vai ver o quanto que isso já vai multiplicar na sua família, né? Então, que a gente possa usar isso com propósito para abençoar outras pessoas. Que esse seja o nosso propósito e que a nossa intenção de oração possa ser por cada pedido que foi colocado aqui, né, dessas pessoas, que você esteja de comum acordo pedindo, porque Jesus disse tudo aquilo que pedires, né, de comum acordo, em meu nome, eu vos concederei. Então, que a gente possa também estar em comum acordo, pedindo, né, por tudo isso que foi colocado aqui. Eu quero só, né, a gente já passou 10 minutos, eu preciso ir, né, por causa da minha pequena, mas eu quero dar alguns avisos importantes do Mulheres de Fé. A gente fez, algumas cidades fizeram coisas incríveis, né, em setembro, né, foram levar flores, eu contei algumas coisas, né, no Instagram, mas teve muito mais, pessoas que chegaram e levaram flores para casas de idosos, pessoas que foram levar uma palavra e também alimento, mimos para pessoas dependentes químicos. Foram muitas coisas acontecendo, pessoas que mandaram para pessoas específicas, né? Chegou até no trabalho da minha irmã, ela me falou, viu, chegou um girassol aqui com um cartão das Mulheres de Fé, quem fez isso? Eu falei, não sei, as Mulheres de Fé, mas eu não sei, depois a gente descobriu, né? Mas o quanto isso tem se multiplicado, a gente fez esse movimento. Pena de qual é o projeto de outubro, a gente já está aí no final, a gente não fez em outubro. É muito importante, a gente pensou que as pessoas elas estavam muito atarefadas e estava difícil para a gente fazer essas ações. E a Denise falou uma coisa bonita, né? Que ela disse assim, a ação sem a vida, ela é só mais uma coisa, né? A palavra diz, né, que são obras mortas, quando a gente só faz e a gente faz achando que é isso que vai fazer a gente merecer algo, isso é uma obra morta. Quando a gente pode ter uma fé com obra, né? A gente poder estar transformado isso e a nossa vida multiplicar. E eu tenho certeza que a gente tem feito isso nas nossas casas, com as pessoas, né? A gente já começou a fazer isso e a gente quer fortalecer. Então agora a gente vai criar e nós vamos fazer juntos um projeto de Natal, assim dá tempo de todo mundo se preparar e não ficar pesado para ninguém. Então a gente vai fazer um projeto do Mulheres de Fé para o Natal e eu quero, se vocês toparem, depois vocês me digam, eu vou fazer uma enquete da gente poder fazer também aqui essa amadrinhamento, não sei se a gente pode falar assim, né? Mas da gente poder trocar e uma mulher de fé tá conectada com outra, né? Como se fosse um amigo secreto, assim, né? E em oração, né? Então você vai saber quais são as vivências dessa mulher, né? Para que você possa correr e falar, ó, tá acontecendo isso, fique em oração por mim, como a gente fazia antes na lista de transmissão, a gente cresceu, mas é muito importante que a gente possa ainda estar ligadas, né? E tão importante a gente poder estar ligado pessoalmente. Depois vocês me digam o que vocês acham disso, eu vou explicar melhor nos stories. Então, isso é uma coisa que a gente também vai fazer. A outra coisa importante é que a gente vai começar agora uma série de lives falando sobre os 12 pontos da espiritualidade, né? Do que Deus tem feito para Mulheres de Fé. Então, eram 12 pontos que a gente já levantou lá nos 50 dias e a gente vai começar a aprofundar, né? Quando a gente fez 50 dias e 100 dias,
eu falei sobre 12 pontos que Deus tinha trazido, né, de mais importante nesse nosso caminho. E agora a gente vai fazer uma live para cada desses pontos, para que a gente possa se fortalecer, entender, né, o que Deus está querendo falar sobre quando Ele nos chama a gente se posicionar e ser uma mulher de fé. Então a gente vai agora de fato, você não perca nenhum ponto, né? Para que a gente possa entender melhor sobre cada um desses pontos para a nossa espiritualidade e para o nosso posicionamento. Então, a gente vai começar a partir da próxima live a se posicionar e aprofundar nos 12 pontos dos Mulheres de Fé, que a gente vive essa experiência juntas. Um beijo grande, obrigada pela fidelidade de cada uma de vocês, da gente poder estar aqui, mesmo às vezes cansados, sem ter o que falar como eu, né? Mas que o próprio Deus se faz em nós e que a gente tenha essa certeza. Um beijo grande, até a próxima quarta, 7 da noite.